Olha, a impotência sexual masculina é um problema que pode atingir qualquer homem em todas as fases da sua vida. Eu convidei o Dr. Luiz Gustavo Cripa, que é urologista, mais uma vez aqui com a gente, porque da última vez que ele veio, ficaram muitas perguntas, tanto homens quanto mulheres, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter vindo de novo aqui pra gente. Eu que agradeço. Olha, muitas perguntas, eu não quero perder tempo, porque eu quero responder todas e provavelmente vai começar a chegar mais aqui no nosso WhatsApp, doutor. Ó, um telespectador que não se identificou, ele disse que é de Arapongas, diz o seguinte: eu fumo e depois que comecei a fumar, não sinto mais prazer como eu sentia. Bom, o cigarro a gente já sabe os malefícios que ele causa e uma série de doenças que ele leva. O cigarro, além de causar uma dependência química muito grave, a nicotina e o tabaco, eles podem sim causar tanto a disfunção erétil quanto problemas de libido. Então, assim, o cigarro é o principal item que a gente combate no tratamento da impotência sexual, da ejaculação precoce, dos distúrbios da testosterona. Então, assim, parar de fumar é o principal... Primeiro passo. Com certeza. Olha só, mais um aqui, tenho 36 anos e estou passando por isso, no caso a impotência sexual, né? Meu trabalho é muito estressante e já passei até por psiquiatra. O que devo fazer para sanar esse problema? Pois é, ele mesmo já deu o diagnóstico, né? Uma das causas importantes da disfunção erétil, da impotência sexual, é o dia a dia estressante, são os problemas de ansiedade, depressão, e esse problema diário que a gente tem, às vezes afeta muito a qualidade sexual do casal. Então, sempre a gente indica que o paciente passe por um tratamento tanto com o urologista quanto com o psiquiatra e pode fazer terapia com o psicólogo também. Esse tratamento multidisciplinar para pessoas ansiosas, estressadas, ajuda bastante a melhorar o desempenho. Mais uma, doutor. Quando o homem ejacula rápido e demora mais para voltar à ativa, o que pode ser? Provavelmente ele deve estar com medo de que seja uma impotência sexual, não sei. Ou ejaculação precoce, no caso. Mas todo homem tem um período refratário, né, que a gente fala, que é o período em que após ele ejacular, ele vai ter a flacidez peniana mesmo, por liberação de substâncias, naturalmente. E esse período refratário ele é muito variável. Então, assim, é muito pessoal. Tem homens que demoram mais, homens que demoram menos. Mas, se isso tiver associado a alguns outros sintomas de impotência sexual ou ejaculação precoce, é bom sim que ele procure o atendimento para que a gente possa identificar se é só o período refratário dele que está longo ou se ele está realmente ejaculando rápido ou tendo problemas de ereção. Porque pode sim ter alguma coisa desse tipo influenciando no período refratário dele. Olha, acabou de chegar uma pergunta aqui no nosso WhatsApp dizendo o seguinte: o telespectador não se identificou, mas diz: tenho diabetes, não sinto desejo sexual. O que eu faço? O diabetes pode comprometer o desejo sexual, doutor? Sim, como a gente citou da última vez, diabetes, pressão alta, cigarro, obesidade e o sedentarismo, né? Que é a falta de atividade física. Essas cinco, vamos chamar de doenças, né? Essas 5 doenças são matadoras para a disfunção erétil, para a impotência sexual. Então, o diabetes, ele causa uma lesão vascular, então ele causa lesão nos pequenos vasos, nos grandes vasos, e assim, ele, além de causar uma obstrução do fluxo sanguíneo nos vasos, ele causa uma diminuição da sensibilidade geral. Então, assim, às vezes a pessoa perde a sensibilidade do pé, perde a visão e perde também desejo sexual. Então, o diabetes tem que ser combatido desde sempre, porque ele é fundamental e importante para causar disfunção erétil. Perfeito. Doutor, mais uma aqui é de uma telespectadora. Ela coloca assim: boa tarde, meu marido tem diabetes, toma remédio para distúrbio bipolar, reclama muito por falta de ereção e toma cerveja. Ela pôs até uma carinha assim de bravinha que ele toma muita cerveja. 3 coisas, né? Bebida alcoólica, remédio para transtorno bipolar, ela falou, né? Isso, e também diabetes, né? Exatamente, que são antipsicóticos, que esses antipsicóticos por si só podem levar à diminuição da libido. E o diabetes que a gente citou. Então, assim, esse paciente ele tem que ter um controle estrito do diabetes. A medicação para o transtorno bipolar, depende da medicação, tem como dosar no sangue se a dose do remédio está adequada. Tem que manter sempre uma dose adequada e tem que cessar o álcool, para que ele consiga ter o mínimo de efeito colateral possível da doença do diabetes e do tratamento, para que ele consiga ter um desempenho na ereção normal, né? Aí, minha linda, ajuda o maridão aí, arranca toda a bebida dele, viu? Tira, já está ajudando. Doutor, ligaram aqui perguntando se a depressão
causa impotência sexual e a pessoa toma Rivotril. A depressão é uma doença muito pouco valorizada pelas pessoas. Geralmente as pessoas tratam depressão como frescura, e a depressão é uma doença muito grave e que pode levar a uma série de consequências. E a disfunção erétil com certeza é uma delas. O paciente com depressão ele pode perder o interesse sexual, perder a libido, o apetite sexual e pode sim desenvolver distúrbios que levam à impotência sexual. Então tem que ser tratado a depressão, ele precisa do tratamento multidisciplinar com o psiquiatra, com o psicólogo e com o urologista para que consiga tratar o mais cedo possível, né? Perfeito. Olha essa aqui, doutor. Até fiquei com dó. É o Beto, da Zona Sul. Beto, querido, obrigada pela sua pergunta, viu? Ele diz o seguinte: doutor, eu fico com o pênis ereto normal, só que de um ano pra cá eu não tenho mais a sensação de prazer ao ejacular. O que é isso? A diminuição do orgasmo, né, a gente chama até de hiporgasmia ou anorgasmia, ela pode ser um sinal do que a gente chama de o distúrbio do androgênico do envelhecimento masculino, que nada mais é que a andropausa, que a gente fala. A mulher tem a menopausa, em que acontece uma queda na taxa hormonal, e o homem, a partir dos 40, 50 anos, também pode ter a andropausa, que é a diminuição da testosterona, que é o hormônio responsável pelo vigor físico e vigor sexual masculino. Então, a diminuição do prazer e a diminuição do orgasmo pode sim ser um sintoma de que ele está com uma taxa hormonal baixa. Então, precisa ser atendido e dosado esses exames dele. Olha só que interessante, doutora. A Tamires de Cornélio Procópio. Tamires, obrigada pela sua pergunta. Mandou o WhatsApp aqui pra gente. Diz que no caso dela é o contrário que acontece do que a gente estava falando agora há pouco. Ela tem um namorado há 4 meses e ela não viu o namorado ejacular ainda. Isso é normal? Às vezes acha que o problema sou eu. Ela colocou, tadinha da Tamires. Não. Isso aí é uma coisa, como eu disse, o tempo de latência ejaculatória também é muito pessoal. Tem gente que demora muito, tem gente que demora menos e até os que têm ejaculação precoce. Então, assim, não é uma doença, não é algo mas se é algo que está incomodando ele, a gente precisa investigar se existe alguma outra causa associada, uma diminuição de sensibilidade ou até uma diminuição da própria libido dele. Mas, assim, não acredito que seja causa culpa dela, nem isso. É mais uma coisa pessoal do homem, que é o tempo que ele tem de demora mesmo. Perfeito. Doutor, olha, a Roseli pergunta o seguinte: o que fazer quando o marido não consegue mais segurar e ejacula muito rápido? Ele não aguenta ficar nem 5 minutos, a Roseli colocou aqui. É ejaculação precoce, né? A definição da ejaculação precoce é quando o homem ou o casal, né? O homem, ele tem uma ejaculação tão rápida que ele não consegue nem se satisfazer e nem levar a parceira a ter satisfação, né? Então é algo que causa um constrangimento para o casal. Se isso está incomodando ela, é porque realmente ele tem ejaculação precoce e deve ser tratado. Tem tratamento, tem uma série de orientações que a gente faz, até exercícios a gente ensina, orienta alguns exercícios de fortalecimento muscular para o homem, e tem o tratamento medicamentoso que tem resultado bom. Tem bastante paciente que usa remédio e fica bem pro tratamento da ejaculação precoce. Não pode ter medo, né, doutor? Não, de procurar um médico, de procurar ajuda. Olha, a Vivi Souza está perguntando aqui o nome do doutor. É o doutor Luiz Gustavo Cripa, urologista aqui. Viu, Vivi Souza? Obrigada pela sua pergunta. Doutor, apareceu um caroço no testículo esquerdo e parece estar aumentando. Tenho 65 anos. É o Paulo César que está falando. Ele está perguntando se é normal. Faz 2 anos que ele fez exames. Então apareceu esse caroço no testículo esquerdo e parece estar aumentando. Olha, caroço, qualquer nódulo, qualquer coisa que a gente palpar no testículo, o homem tem essa facilidade com o testículo por ele estar na bolsa testicular e ser mais fácil de ser examinado, igual o autoexame das mamas que a mulher pode fazer. Então, assim, qualquer nódulo, qualquer caroço percebido no testículo deve ser examinado imediatamente, porque pode sim ser uma lesão, pode ser um tumor, pode ser um processo infeccioso, mas ele precisa passar, ainda mais se está aumentando e está causando dor, ele precisa ser examinado. Doutor, uma telespectadora que não se identificou aqui diz que o marido tem apenas um testículo, se isso causa algum problema. Não. Os testículos, eles produzem tanto o hormônio quanto a parte reprodutiva, tanto se você tiver um ou se você tiver os dois. Então, a perda de um testículo, às vezes até tem gente que nasce com a genesia testicular de um dos lados. Esse paciente tem função tanto reprodutiva quanto função hormonal normal. Olha que interessante a pergunta, deixa eu ver o nome dessa telespectadora aqui, a Carla. Carla, obrigada pela sua pergunta, viu? Ela perguntou aqui se a ejaculação precoce tem cura, a gente já falou que tem tratamento, que dá para tomar remédio, que melhora muito, enfim. Mas ela pergunta o seguinte: pode ter problema se não fizer cirurgia no testículo? Meu filho tem 9 anos,
Mas ela não falou aqui o problema do filho dela. O que as crianças podem ter, e é comum, é relativamente comum na infância, é a criptorquidia. O que é a criptorquidia? O fato do testículo não descer na bolsa testicular, por uma deficiência de desenvolvimento mesmo. A não presença de um dos testículos ou os dois na bolsa testicular tem que sim ser operado para que esse testículo passe a ficar na bolsa testicular. Nossa, e o filho dela tem 9 anos Pois já. Normalmente, se for isso, né, a gente não sabe exatamente o que é, mas se for o fato da ausência do testículo na bolsa testicular, tem que sim passar por um procedimento cirúrgico que a gente chama de abaixamento do testículo mesmo, para que ele fique na bolsa testicular, tanto para que ele mantenha a função reprodutiva e hormonal normal. O testículo já está na bolsa testicular porque a bolsa tem 1,5 grau a 2 graus abaixo da nossa temperatura corpórea, que é a temperatura em que ele funciona normalmente. Se ele estiver dentro do corpo, ele vai ter problemas. Entendi. Por isso precisa ver. Perfeito. Doutor, quando eu e meu marido terminamos de ter relação sexual, ele sente tontura, mas não acontece com frequência. É normal? E ele sente dor nos testículos também. A tontura é o seguinte, a atividade sexual é um ato de esforço físico intenso. Então, a depender da idade, do condicionamento físico do homem, a tontura pode ser um sinal, veja bem, eu não sou cardiologista, mas estou alertando para um sinal. A tontura pode ser um sinal de que o sangue não está chegando direito na cabeça e que ele está tendo tontura por conta de uma deficiência do batimento cardíaco. Então, ele tem que ser investigado hipofluxo sanguíneo cardíaco. Então, tem que ver se o paciente está além do condicionamento físico, tem que ver se a parte cardíaca dele. Então, pode ser um sinal de alguma insuficiência cardíaca, a tontura. Não é relacionado propriamente ao ato, mas pelo esforço que o ato sexual leva. Provavelmente esse paciente, se ele fizer um esforço, uma caminhada, ele também vai se sentir, vai ter tontura. Tá, e a dor nos testículos é normal? Dor nos testículos tem que ver. Pode ser se ele estiver demorando para ejacular ou ejaculando muito rápido, ou se ele tem até algum processo infeccioso que leva à dor testicular. Geralmente, homem em idade avançada costuma ter uma chance aumentada de ter infecções, tanto na próstata quanto no testículo. Chama orquiepididimites, e ele pode ter dor testicular também. Agora, doutor, e a ardência? Tem um telespectador aqui que diz que tem ardência ao ter relações sexuais com a esposa. A ardência também, essas ardências, dores, até sangramento, a gente tem que sempre pesquisar qualquer sintoma infeccioso. Ele pode ter uma infecção, pode ser uma DST, existe uma série de doenças que não são nem às vezes transmissíveis sexualmente, mas que estão presentes por uma queda de imunidade. Por exemplo, uma candidíase, que é muito comum em mulher, que é uma infecção fúngica, que o homem também pode ter por uma queda de imunidade. Enfim, isso pode causar ardência para urinar, ardência para ejacular. Doutor, inúmeras perguntas chegando, mas para encerrar, eu quero responder aqui, não é a Carla, aqui, achei. Deixa eu ver como é que é o nome dele, é o Fernando. Fernando, obrigada pelo teu WhatsApp. Gente, o doutor Luiz Gustavo vai ter que voltar, porque não vai dar para responder todas. Ele fala o seguinte, meu pai tem água no testículo, já fez ultrassom, e a cirurgia é tranquila, ele tem 72 anos. Isso aí se chama hidrocele, que é o acúmulo de líquido entre o testículo e a bolsa testicular. Geralmente, sim, a cirurgia é tranquila, é uma pequena cirurgia feita com um cortezinho pequeno na bolsa testicular, com recuperação de 1, 2 dias internado, vai para casa. A cirurgia costuma ser tranquila. Agora, a idade dele, 72 anos, tem que ver se a função cardíaca, pulmonar, se é tudo bem. Risco cirúrgico normal para que ele faça a cirurgia e melhore isso aí, né? Perfeito. Doutor Luiz Gustavo Cripa, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço sempre. Vai ter que voltar daqui uns dias. É um As prazer. perguntas não param, gente. Sempre Obrigada, um prazer. viu? Obrigada. Eu que agradeço.